Olá, amigo, olá, amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje, nosso tema de estudo é o Santuário Celestial. E, com isso em mente, eu quero que você comece a pensar comigo sobre uma maquete. Vamos imaginar uma maquete. Daquele tipo que os construtores usam nos estandes para mostrar como é que vai ficar uma obra no final. Elas servem para a gente enxergar o prédio, para a gente visualizar como é que vai ser a estrutura, antes mesmo do buraco ser cavado. Na televisão, o pessoal usa a maquete para facilitar as gravações, tanto para filmes, séries, novelas. Pois então, eu descobri que Deus também usou uma maquete para ensinar a gente sobre a salvação. Lá no tempo de Moisés, ele mandou construir um santuário. Só que esse lugar aqui na Terra era só uma cópia, uma maquete de um santuário que já existia lá no céu. Esse santuário foi visto por João, o discípulo amado, quando ele escreveu o livro do Apocalipse. Deus deu a ordem: me façam um santuário, que eu quero morar no meio de vocês. Acho isso muito legal, porque mostra que ele queria estar ali pertinho do povo dele. E o povo colaborou, viu? De verdade. Trouxeram tanta oferta para a construção que Moisés teve que pedir para pararem, porque já tinha sobrado muito material. E o santuário era o centro de toda a adoração do povo de Deus. Deus estava no meio deles. E isso mostra como Deus quer ter relacionamento com a gente. Como o relacionamento de Deus com a gente é tão pessoal que Deus quer caminhar ao nosso lado. O pessoal de lá daquela época podia focar na adoração correta, a adoração de Deus. Imagina que a gente está entrando lá agora, no pátio. A primeira coisa que a gente vê é o altar dos sacrifícios. Aquele sangue dos animais era um símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus que deu sua vida por nós e que naquele momento estava sendo prefigurado por um animalzinho que morria todos os dias, simbolizando o sangue de Jesus. Tinha também uma bacia com água. Essa bacia, ela representava o batismo e a limpeza que o Espírito Santo faz na nossa vida. Tudo nos santuários da terra mostrava um simbolismo que apontava para Jesus, para algo que acontecia, o que existe, na verdade, no santuário celestial e que aponta para a salvação através dos méritos de Cristo. Os sacerdotes trabalhavam ali todos os dias, todo o santo dia. Era o tal do sacrifício contínuo. Isso mostra que Deus está sempre de braços abertos para perdoar a gente, não importa o dia da semana. Era só ter fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entrando na tenda, no lugar santo, tinha 3 móveis principais. A mesa dos pães, que é um símbolo de Jesus como o pão da vida, o candelabro de ouro, para mostrar que Jesus é a luz do mundo, e o altar de incenso, onde as orações subiam para Deus, ali um símbolo das orações dos santos. Mas o lugar mais reservado era um lugar chamado Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. Lá ficava a Arca da Aliança, com as tábuas da lei. Em cima da arca tinha o propiciatório, que simbolizava o trono de Deus. Era uma tampa mesmo que ficava em cima da arca. Ali o negócio era sério. Só o sumo sacerdote entrava, e só uma vez por ano, no dia da expiação. Um dia especial chamado de Yom Kippur. É o dia de acerto de contas, em que o povo estaria diante de Deus. Esse dia de expiação era o dia da limpeza geral do santuário. 2 bodes eram colocados, um para Deus e o outro era o bode emissário. O bode emissário não morria por ninguém. Ele representava o originador do pecado, o inimigo, que no final das contas vai ter que pagar por todo o mal que causou. Eu sei que algumas pessoas fazem uma certa confusão com essa visão do santuário celestial e do santuário da terra, que era um símbolo desse santuário, e dizem que muitos de nós, adventistas, pregamos que nós precisamos dos méritos de Satanás, porque Satanás é um dos cordeiros do dia da expiação. Só que essas pessoas esquecem que quem criou toda essa história que eu estou contando para você agora foi Deus. É só você ir no Antigo Testamento e ler lá no livro da Palavra de Deus, no Antigo Testamento, nos livros de Moisés, tudo o que significava o santuário e cada simbolismo dele.
E esse cordeiro que não derrama sangue, ele não pode ser um símbolo de Cristo, porque Jesus derrama o seu sangue. E esse cordeiro, chamado de bode emissário, ele era um cordeiro em que era colocado sobre ele os pecados, eram confessados os pecados, e no final ele era levado para o deserto. Ele não era sacrificado. Então ele não é um símbolo de Cristo. Ele é um representante de Satanás, o inimigo de Deus, aquele que é o originador do pecado, e vai ser responsabilizado pelo mal no final das contas. Satanás será destruído e terá que pagar sem sangue, isto é, sem os méritos de Cristo, o salário do pecado, assim como aquele bode, o bode emissário. Já o bode que simbolizava Jesus, ele sim, derramava o seu sangue, e pelo seu sangue as pessoas tinham o perdão dos pecados, que é um símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o sangue de Jesus é que pode resolver o problema do pecado. O bode emissário não morria por ninguém, ele representava o originador do pecado. Coloca muito isso na sua mente, que no final das contas vai ter que pagar por todo o mal que causou. Já Jesus já pagou com sua vida, abrindo o caminho para mim e para você. Jesus é o nosso sacerdote. João, quando teve a visão do santuário celestial, ficou muito feliz. Ele viu nela o Jesus eterno sentado no seu trono, Deus Pai. Ele viu também a Arca da Aliança. Muitos acontecimentos que giram em torno do livro do Apocalipse estão dentro do santuário celestial. Se você começa a estudar o livro do Apocalipse, você começa a ver isso. Muitas das ações, muitos dos acontecimentos, utensílios, enfim, que acontecem, estão todos vinculados ao santuário celestial, ao plano de salvação de Deus por nós. Para fechar nosso tema de hoje, não tenho mais assuntos sobre o santuário na Terra, porque ele não existe mais. Mas a gente pode contar agora com o santuário celestial, focar em Jesus como nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso único mediador entre nós e o nosso Deus. Mas esse tempo de intercessão de Jesus, ele vai acabar. Jesus um dia virá nas nuvens do céu para a grande colheita, onde Jesus vai nos levar para o céu. Nós que aceitamos Jesus como a nossa vida, ele que é o caminho verdadeiro que leva à vida. Meu compromisso hoje é aceitar Jesus como meu Salvador, entregar minha vida nas mãos dele, para que ele possa me salvar, e eu convido você também a fazer a mesma coisa, entregar sua vida, confiando em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Lembrando que o santuário celestial hoje, Jesus está intercedendo por nós. No santuário celestial hoje acontece o grande julgamento, não para condenar, mas para salvar a humanidade. E se eu tenho Jesus, eu não preciso ter medo. Tenho medo sim, se eu me abandonar, abandonar Jesus, abandonar o plano dele para a minha vida, aí sim eu posso ter medo. Mas se eu focar no Cordeiro de Deus, o amor lança fora o medo, meu amigo e minha amiga. É o que diz o nosso querido João. Então convido você, neste momento, a fazermos uma oração, entendendo todas as ações do santuário celestial, todo o seu significado, tendo o santuário da terra como exemplo, para que a gente possa ter uma proximidade maior com Jesus, sabendo que ele vive para interceder por nós. Oremos. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos. Obrigado por nos mostrar o santuário na terra como uma cópia, um símbolo daquele que é real e verdadeiro, não construído por mãos humanas, que é o santuário celestial. Obrigado por interceder por nós. E te pedimos que venha logo para nos levar para casa, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.